Delícia ter vocês aqui, viu? Vamos falar hoje de um tema bem legal, né? Adoro. Vamos lá, deixa eu achar a doutora Karine aqui e chamar ela pra live. Quer me mandar a solicitação daí? Acho que é mais fácil, Karine. Aí a gente já começa nosso bate-papo aqui. Contar pro pessoal. Vamos lá. Ah, como solicito, agora que eu vi que você perguntou. Eu acho que aí nos comentários, se você clicar nos comentários, veja aí nos 3 pontinhos. Se não aparece para você solicitar. Vamos lá que a gente aprende. Deixa eu ver se eu consigo te chamar por aqui. Ah, consegui, ó. Eu vou te chamar. Aprendendo, ó. Agora eu chamei. O Mari, tudo bem? Ah, se não dá certo, a gente aprende, bem. Tudo bem? Tudo E bom, aí, querida? Karine? Tudo jóia? A Que gente já conversou prazer! tanto, a gente já enviou paciente uma para outra, mas pessoalmente, face to face, assim, né? Ainda não, né? Precisamos de um encontro pessoal, viu? Presencial, né? Não me Olá. fala, menina. É. Tem alguém perguntando se a gente está vendo que ela entrou, hein? Estamos vendo sim. Molino Moisés. É do fã-clube aí? É do seu? Quem que é Moline aqui? Mas estamos vendo, olha lá. O pessoal está perguntando se a gente está vendo que ela entrou. O pessoal, sejam bem-vindos aí, vão entrando. Karine, olha, eu tenho só que agradecer que a gente... Ó, até a mamãe tá aí. Mãe, seja bem-vinda. Olha lá. Oi, Marília, tudo bem? Então, eu tenho só que agradecer, né? Porque vai chegando lá no consultório para mim, ou mensagem, ah, a doutora Karine indicou. Ah, a doutora Karine indicou. Eu, gente, quem que é a doutora Karine que está indicando esses pacientes? Aí depois eu fui juntar uma coisa com a outra e foi a Ana Canosa que falou de você para mim e Exatamente. provavelmente de mim para você. Isso mesmo. É. Porque eu já é o segundo ano que eu dou aula lá no curso da Ana, Hum. justamente sobre o tema que a gente vai falar hoje. É. Olá. Então, aí, e eu não te conhecia, né, Márcia? E assim, eu tava sentindo a maior falta de uma referência, assim, porque eu não sei se você sabe, mas eu tenho formação em terapia sexual também, Sim, ela me né? falou. Mas, assim, eu sou médica, não é o meu métier, né? E aí eu tava sentindo falta de uma pessoa para fazer a abordagem que tu faz, né? Que é o que Parceria, realmente né? faz diferença, exatamente. Então, a Ana chegou um dia, foi no dia que ela veio apresentar a palestra para os homens, que a gente fez uma palestra só com os homens, amor e sexo, né? Amor, sexo e relacionamento. Eu, ela e 30 homens, pensa, né? A gente também inventa umas coisas, foi super legal. E aí ela chegou, ela já tinha vindo fazer a das mulheres e ela chegou para fazer a dos homens com seu cartãozinho na mão. Márcia, você nem sabe quem está dando aula lá na pós hoje. A Karine, ela é daqui, está dando aula lá. Enfim, foi no mesmo sábado que você deu aula. Sábado ou domingo, nem lembro. E aí eu fiquei com o seu contato, falei, ótimo, bom saber que tem, e que também é terapeuta sexual, que tem um olhar diferenciado para isso, né? Aí depois também passou um tempo, eu comecei a receber de lá as pacientes. Eu falei, preciso conhecer, né? Então, assim, ó, a gente não se conhece pessoalmente, mas já ouvi falar muito de você. Eu também sempre É, mando. então tá bom. Porque nos grupos chega assim, primeiro dia, né? Eu até não peço para elas se apresentarem muito, é nome, como que elas chegaram ali, porque chega todo mundo meio tímida, né? Aí começa, eu vi pela, sei lá, internet. A outra, então foi a doutora Karine que indicou. Eu também, foi a doutora Karine. Eu também. Que bom, que bom. Tá chegando, tá chegando. Feliz. Mas eu também fico bem feliz. Eu vou só então me apresentar e pedir para você se apresentar para a gente começar mesmo o nosso bate-papo, porque é Beleza. aquilo, né, Karine? A gente espera que as pessoas gostem bastante do conteúdo, curtam, compartilhem, chame o pessoal aí para assistir. Então vamos contar quem somos nós, né? Sim. Olha lá, Moisés e a Solange. Ô, Solange, seja bem-vindo aí. A Solange é uma figuraça. Vamos conversar. Então, gente, eu sou a Márcia Benevides, sou psicóloga, terapeuta de casais há bastante tempo, terapeuta sexual não há tanto tempo assim, mas já há algum tempinho, e venho trabalhando com questões da sexualidade, tanto com pessoas na terapia individual, quanto na de casal, e em grupo, né? Que foi o diferencial que eu consegui
num primeiro momento com o objetivo de agilizar a agenda. A fila de espera estava grande, porque, como a Karine falou, não tem especialistas para a gente indicar, pelo menos não no presencial. Agora está melhor com a coisa do online, a gente está conseguindo indicar colegas, né? Mas não tinha, e a lista de espera estava ficando grande, aquela demora, quem está com queixa de disfunção sexual não pode esperar muito, né? E aí veio a ideia do grupo. A minha clínica tem um espaço que a gente montou especialmente para atender grupos, né? Palestras, enfim. E dei o pontapé inicial lá e eu tô amando esse trabalho, né? Porque a troca de experiência é riquíssima, né? Eu com elas, elas comigo e elas entre elas, então é maravilhosa, né? E aí eu conheci a doutora Karine, como já disse, através de algumas pacientes. Então a gente se conhece um pouco pelo olhar das pacientes que contam, né? Do trabalho de uma e de outra. E aí Karine estava assistindo uma das lives que a gente fez recentemente. Foi ela lá, fez um comentário, aí eu vou na minha cara de pau. Então, a próxima live pode ser com você? Né? E já lancei o convite. E a doutora Karine aceitou na hora, já começamos a falar do que a gente poderia falar. Então, acho que deu liga aí, a química rola de fato, né, Karine? Então, ó, super obrigada, viu, por ter topado, por estar aqui dividindo a telinha comigo. Então, conta aí um pouco para o pessoal quem é a doutora Karine, né? Primeiro, obrigado a você, né? Porque eu acho que esse tema que a gente vai falar hoje é um tema que é recorrente no meu consultório. Uhum. E eu tenho esse anseio de falar para além das pacientes que eu atendo regularmente no meu consultório sobre esse tema. Uhum. E essa foi uma super oportunidade, eu acho que pode ser bem legal. Assim, eu quero pedir desculpa para as pessoas que estão nos assistindo, porque a última live foi sensacional e divertidíssima. Nossa, hoje não será! É verdade, aquela foi top, né? Pois é, mas aí, vamos ver. A ideia é tocar nesses assuntos de uma maneira leve, de uma maneira palatável, inteligível, né? Porque é um tema complexo, é um tema mais médico mesmo, né? Mas é importante que as pessoas tenham uma familiaridade com ele enfim, que isso se torne algo mais acessível, mais fácil de entender, né? Eu estou aqui em Indaiatuba, eu sou ginecologista, eu sou formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tenho já 30 anos de formada. Fiz residência, tenho título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e estou aqui na cidade há 28 anos já. Nossa, é tempo! Aqui foi meu primeiro consultório. Eu brinco com as pacientes, eu estou aqui há 28 anos, apesar da minha cutis. Menina, então demorou pra gente se achar? Demorou. E aí eu estou aqui já há 28 anos, gosto muito da minha profissão. Trabalho bastante com hormonização de pacientes pós-menopausa, tendo pessoas transexuais também, fazendo atendimento de saúde sexual e reprodutiva e de hormonização. É um tema hormônios é um tema que me encanta muito, eu gosto muito de estudar. Talvez se eu não tivesse feito gineco, talvez eu tivesse feito endócrino. E, enfim, eu acho que é um tema que eu gosto e espero que seja útil esse nosso papo hoje. E vamos lá, né? Vai ser sim, vai ser super útil aqui, ó, né? Vai ser sim, gente. Boa noite. Eu vi que o pessoal foi chegando, acenando. Sejam todas bem-vindas aí. Espero que os homens também venham assistir, né? Parar um pouco com essa coisa de só as mulheres irem buscar respostas, né? E compreensão. Vamos esses homens também participarem. Olha, eu acho muito legal o tema, e apesar de que nem você já tinha comentado, né? Nossa, a outra live foi tão divertida, essa vai ser um pouco mais pesada do que foi a outra, mas eu acho que uma não acontece muito sem a outra, né, Karine? Porque é difícil para eu conseguir chegar com as mulheres no ponto de brincar tanto com a questão dos toys, né? A Nath é super divertida, então eu vou deixar gravada, gente, a live vai ficar gravadinha aí, fique tranquila. Ela é divertida, então traz ali uma pegada bem gostosa, mas muitas mulheres acabam nem chegando na coisa do produto erótico por conta de toda uma dificuldade que aí a gente vai focar hoje, vai falar mais dos hormônios, mas tem N outras, né, dificuldades. Então, acho que essa talvez sirva de pontapé inicial para muitas começarem a caminhada e talvez chegarem na outra live.
Porque apesar de rir, de brincar, de se divertir, a gente sabe que muitas delas vão só rir, se divertir e ponto final, né? Não é para mim, não tenho esse desejo, não me serve. Então, eu acho que a de hoje vai ser alicerce aí para muita gente, né? Tomara. Vamos lá, vamos começar. E, gente, também, se tiverem dúvidas, vamos interagindo. A gente quer que isso aqui seja um bate-papo bem legal, tá? Mas, Karine, se você puder, então, falar com a gente primeiro sobre as queixas principais que chegam na clínica, né, de ginecologia, o que você tem recebido aí com relação a essa temática? As queixas, eu acho que assim, as queixas masculinas e femininas, elas divergem um pouco, né? A população com quem eu trabalho é principalmente a população feminina, né? Uhum. E as mulheres, assim, o que eu escuto no meu consultório, a frase é assim: doutora, eu tô sem libido. E aí, bom, aí a gente tem que destrinchar o que é libido, né? É uma coisa, eu trabalho muito com muitos psiquiatras também, e aí o meu chefe lá na Unicamp vive falando, a gente precisa perguntar para as pessoas o que elas chamam de, sei lá, depressão, o que elas chamam de libido, o que elas chamam de mal-estar, né? Porque aquilo que é para mim pode não ser para outra pessoa. Então, tem que destrinchar o que é essa questão de libido. E aí, quando eu vou perguntar de libido, o que é perda de libido? Aí eu pergunto sobre os estágios da resposta sexual, né? E a queixa mais frequente não é orgasmo, não é falta de excitação, mas é falta de desejo. Desejo hipoativo é a queixa mais frequente que eu tenho no consultório. E eu vou te dizer, Márcia, independentemente de idade, todo mundo acha que é mulher depois da menopausa que tem disfunção de desejo e tal. Não é. É a queixa mais frequente que eu ouço é essa. Elas não se queixam, dificilmente elas se queixam de falta de orgasmo. É uma coisa que elas, embora muitas não tenham, isso que eu ia falar. Mas elas não se queixam. A queixa principal é a falta de desejo, é o ligar, é a ignição da coisa, né? E orgasmo é uma coisa engraçada, né? Os homens queixam de disfunção erétil, eu acho que é a queixa mais frequente entre os homens, né? Que tem aquela coisa de performance e tal. E as mulheres não se queixam de falta de orgasmo. Eu tenho pacientes que falam assim, não, eu não tenho orgasmo, mas tá tudo bem para mim. Eu não sei se está tudo bem mesmo. Depois a gente, né, pensa nisso tudo bem. Mas de fato não é a queixa. Não é a queixa principal. O que elas reclamam é a falta, é a disfunção de desejo mesmo. É a coisa mais frequente. Aí é que a gente descobre, né, Karine, assim, quando a gente começa a trabalhar com essa queixa, que a falta do orgasmo faz toda a diferença para esse desejo também, né? Sabe, eu falo sempre. Sabe o que eu brinco com os pacientes? Eu brinco assim, olha, que se a gente vai comer todo dia um macarrão empapado, sem molho, sem sal e sem tempero, vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais vontade de comer. Não tem, né? Tem que ter o gostosinho, né? Eu estava falando ainda essa semana com o paciente sobre a resolução, a última fase, né, do ciclo de resposta ali, do ciclo linear, não do circular, mas assim, o quanto ela é, sei lá, tadinha, deixada de lado, né, a resolução, para quem não sabe, está acompanhando. Agora a gente está falando aqui de fases como se todo mundo soubesse, né? Vamos pegar a fase linear, porque depois tem a circular, mas não vai dar tempo de explicar ela aqui, mas a fase linear que a gente vai tirar por base de resposta sexual, começa ali então no desejo, que é onde a Karine está falando que vê bastante queixa, eu também, muitas, inclusive não só de pacientes, amigas, colegas, onde eu chego, o assunto vira sexo e a queixa é libido, né? É o tal do desejo. Depois do desejo vem a excitação, isso para a maioria das pessoas, mas não é regra, né, gente? Vem a excitação, depois da excitação, pico máximo, orgasmo e a fase da resolução. Eu falo sempre que a fase da resolução, que é quando o corpo vai voltar para o estágio inicial de novo, é a mais importante para dizer se você vai querer de novo aquilo ou não, né? Se foi gostoso o suficiente para você querer amanhã ou depois de amanhã, né? E as pessoas negligenciam um pouco isso, da mesma forma que você está falando com orgasmo, né? Então, sem orgasmo... Eu vi alguém falando ali, assim, comer a mesma coisa todo dia dá nisso, mas não é, gente. Pode ser o mesmo macarrão, mas varia o molho.
Varia o molho, é isso, varia o prato, varia a posição, Exatamente, o lugar, né? Não exatamente. precisa trocar a massa. É isso, gente. Muda um Olha, pouco o gente, vocês cenário. estão descobrindo que eu gosto pra caramba de comer, né? Olha lá, que Comida, delícia. neste momento eu estou falando de comida. Olha lá, é isso mesmo, gente. Mas são as mais comuns, então. Aí pensando na clínica, na parte feminina, a parte mesmo de desejo, de libido, que aí normalmente o que a pessoa já generalizou, né? Falta de libido é falta de desejo sexual, né? Sim. E aí, depois, diante dessas queixas, como que as mulheres falam? Que eu fico um pouco curiosa, né? Como que elas falam sobre isso no consultório e o que que elas esperam do ginecologista? Porque quando É chega tão para mim, engraçado, é tão... Fala, Márcia, quando desculpa. chega para mim, aí é aquela coisa, você fala de sexo mesmo, você já está acostumada, eu vi seus vídeos, você não tem vergonha. Quando chega para falar para a doutora, quando chega para falar para o doutor, então, né? É. Como que chega para você, Karine? Então, assim, ó, Márcia, sabe que eu sou uma pessoa que eu sou super aberta para falar de qualquer assunto no meu consultório. Eu, eu, é, eu tenho por hábito ouvir bastante o que as pessoas têm para me dizer. Às vezes, eu pergunto, faz parte da minha revisão de sistemas, da parte onde eu pergunto para as pessoas como é que elas estão. Isso eu aprendi com um professor meu da faculdade, que tem algumas coisas que a gente não pode deixar de perguntar, que estão relacionadas com as funções vitais da pessoa. Como é que ela está se alimentando, como é que ela está de apetite, porque se ela está sem apetite tem alguma coisa errada, porque também é uma fonte de prazer. Como é que ela está eliminando os seus resíduos, como é que está o hábito urinário, intestinal, como é que ela está dormindo e se ela está feliz com a vida sexual dela. Isso faz parte da minha anamnese. E aí, assim, às vezes as pessoas falam, tá tudo bem e tal, não entram muito no assunto, eu não fico escarafunchando também. E às vezes eu termino a consulta, tô levando a pessoa até a porta, a pessoa olha para mim e fala assim, doutora, tem um remedinho para mim, para melhorar a libido, sabe? Na E saída. assim, na porta, sabe? Porque, assim, isso fala muita coisa sobre a queixa, né? Eu acho que, assim, a coisa deve ser tão profundamente angustiante que ela, no final, ela não tem coragem de falar, muitas vezes porque ela não tem esperança de resolver aquilo. E ela tá na porta e aí ela fala, putz, mas eu não posso perder essa oportunidade. Quem sabe a doutora tem um remedinho para me dar. Porque essa questão de uma medicação para resolver uma coisa complexa como essa, eu acho perfeitamente compreensível, né? Porque às vezes as pessoas estão já há tanto tempo, cronicamente, numa situação ruim, assim, e elas precisam achar uma saída, elas querem achar uma saída. E, infelizmente, muitas vezes, o que foi oferecido para elas como saída para isso foi um remedinho mesmo, sabe? Uma bobagem, porque, e essa é a parte chata de falar, não tem remédio, gente. Sabe? Essa é a parte chata de se falar. É por isso que eu falei quando eu comentei contigo. O pessoal teve uma live tão legal semana passada, tão alegre, tão alto astral, e hoje eu vou falar coisas meio assim, né? Não tem saída fácil. E aí, e muitas vezes, assim, aquelas que conseguem tocar no assunto durante a anamnese, durante a conversa, ou mesmo algumas no exame físico, enquanto eu estou examinando, me comentam sobre o assunto, invariavelmente a busca é por uma solução mágica e rápida, farmacológica, sabe? Assim como quem toma, sei lá, uma insulina para diabetes, sabe? Uma levotiroxina para tratar hipotireoidismo, uma saída rápida, porque as pessoas estão angustiadas e elas querem resolver isso. Mas aí também, por outro lado, né, isso é uma coisa que eu nem cheguei a comentar contigo nas nossas conversas prévias a hoje. Mas tá, não tem problema. E aí, Pode falar. eu fico pensando, e eu queria ouvir tua opinião sobre isso também, que às vezes eu acho que as pessoas, porque eu vejo isso no meu consultório também, às vezes as pessoas têm uma expectativa muito alta em relação à vida sexual delas, sabe? Então, assim, às vezes eu vejo casais que estão juntos, sei lá, há 20 anos,
sabe? E aí a paciente chega para mim e fala assim, ai, doutora, sabe o que acontece? Não é mais como era 20 anos atrás. Aí eu olho e falo assim, pô, graças a Deus! Ainda bem, né? Ainda bem! Aí eu costumo falar um negócio que eu acho que assim, e aí entra nessa questão, né, de as pessoas às vezes ficarem aflitas, às vezes elas têm de fato uma questão sexual complicada, profunda, que precisa ser abordada, mas às vezes elas têm falsas expectativas e se comparam muito com os outros, né? Sim, A sim. Ana Canosa, que uma vez falou para mim, comentou para mim, nossa, tem tanta gente mentindo a respeito de desempenho sexual, né? E às vezes as pessoas se comparam. E aí, outro dia, essa semana passada, eu acho que eu falei para uma paciente que estava com uma queixa mais ou menos assim, eu não me lembro quantos anos de casada, né? Mas aí eu falei assim para ela que no meu entender, pode ser que seja uma visão muito romantizada até, eu entendo que sexo é uma linguagem afetiva, Sim. sabe? Além de ser uma fonte de prazer importantíssima na vida da gente, é uma linguagem afetiva. Num relacionamento que existe vínculo afetivo, sexo é uma linguagem de afeto. Se um casal, depois de tantos anos juntos, ainda não aprendeu a trocar afeto de uma forma diversa, como fala em psicanálise, perversa, de várias formas, é porque tem alguma coisa errada. É porque essa experiência de convivência provavelmente não aconteceu, não se desenvolveu como poderia ter se desenvolvido, com o potencial que poderia ter tido. Então, e é engraçado porque muitas mulheres saem tão aliviadas do consultório quando eu falo isso, eu falo, poxa, mas quando vocês têm sexo, é prazeroso? Não, tá tudo bem, mas a questão é que não é mais com a mesma frequência. E isso eu acho que é muito natural também, sabe? O que não diminui a importância da queixa de diminuição de desejo, of course, né? Sim, mas a comparação eu acho que é uma droga, sabe? sim. E né? Porque ninguém vai contar que tá transando mais ou menos, ou que não tem orgasmo, ou que a ejaculação é precoce demais, ou que não fez a parceira chegar no orgasmo, não ajudou, não conhece o corpo. Ninguém conta essa parte, né? Nos grupinhos de amigos, tá todo mundo transando mais do que qualquer outra coisa na vida. Muito né? feliz, muito satisfeito. Muito felizes, enfim. E quando na real não é bem assim, a gente sabe que dependendo da fase de vida que o casal tá, pós-parto é uma fase que muda, ciclo de resposta sexual, enfim, toda a questão sexual muda ali com a chegada do bebê. Depois, quando o bebê é maiorzinho, já tá na fase de um aninho e meio, que tá andando para lá e para cá, que ninguém tem sossego, muda de novo, né? Acabam um dia exaustos. Enfim, tem uma variação, sim. Tem a comparação, eu também percebo essa comparação. E uma coisa que você está falando, e eu vejo isso nitidamente no grupo, quando as meninas começam, eu falo meninas, mas são tudo mulheres, gente, são tudo adultas, mas para mim são meninas, né? Que elas começam a falar e aí vem, ai, gente, ai, que alívio, eu também, nossa, eu sei que não sou eu. Por isso que grupo é muito legal. Mas é sensacional. Sim, porque desfaz um monte de mito. Sim. Aí eu vou falar de orgasmo, de ejaculação e orgasmo. Nossa, eu não sabia disso. Não, mas eu também não sabia. Não, meu marido também não sabe. Conta para ele, Márcia. O que é uma coisa é outra. É muito legal porque é isso, tem essa identificação. Então, não é só na minha casa, né? E aí, obviamente, a gente tem que buscar alguma coisa para melhorar, né, Karine? Que aí eu falo sempre, até acho que tem um dos vídeos que eu deixei gravado, não sei agora se está no Insta, no YouTube, que é aquela coisa do eu vivo bem sem sexo, tá tudo bem, é um problema? Não, não é um problema. Se para você a frequência tá ok, para o parceiro, para a parceira também tá ok, quem sou eu para dizer que você tem que aumentar a sua frequência sexual? Exatamente. Não vou pegar no seu pé. Você tá feliz assim, tá feliz assim. Agora, qual é o problema que chega? Eu trabalho, né, com a terapia de casal. Chega o desencontro. Normalmente, não é regra, porque tem o contrário também, mas normalmente as mulheres que estão com uma baixa aí de desejo, muita preguiça e tal, e os homens querendo mais. Aí vem aquela história antiga, né? De se não tiver em casa, vai procurar fora, então tem que dar um jeito, aí entra toda uma discussão sociocultural, enfim, né? Entra uma discussão que nem cabe aqui na live hoje. Mas é só quando tem um desacordo ali, tem briga, tá gerando conflito conjugal, que a gente vai mexer. Então, pera lá, dá pra melhorar. É porque esse idioma que eu falo, porque o sexo é um idioma, né? É uma linguagem. Quando esse idioma não está sendo conversado, não tem linguagem verbal que dê jeito. Não tem.
É isso. Porque é uma expressão afetiva. É. E assim, é a coisa mais comum. Isso, e eu vejo isso entre as mulheres e entre os homens também, porque às vezes vão os maridos nas consultas junto, né? Uhum. As pessoas confundem falta de sexo com falta de amor, porque é uma linguagem. Isso, porque é uma linguagem do amor, né? Uhum. Exatamente. Então não Uhum. tem sexo, fulano não gosta mais de mim, fulana não gosta Uhum. mais de mim. E lógico que as pessoas ficam desesperadas buscando coisas para melhorar isso, né? Uhum. Sim. A Mágicas. Ana conta, né? Falando da Ana Canosa, vamos pôr ela na live daqui a pouco. A gente fica, né, referenciando. Porque ela é uma referência para mim, principalmente, né? Fiz ali após com ela, mas ela conta de um caso que ela sempre fala nas aulas, nas palestras. Eu já vi que ela já escreveu sobre eles também, sobre esse caso específico, que é aquela história, né, da mulher com pouco desejo, com pouca atividade sexual, chega o casal para terapia de casal, ele querendo mais sexo e ela estava cansada das cobranças dele. Em determinado momento ela fala para ele, quer saber? Vai procurar uma puta, porque eu não dou conta. E ele fica extremamente magoado, porque ele se sente rejeitado. Como assim? É a minha linguagem do amor, que é óbvio que ele não verbalizou isso, né? Não sabia até aí que era a linguagem do amor. E ela tá me mandando procurar uma puta. E quando mais pra frente, né, no processo terapêutico, um dia ele vira para ela e fala, não, mas você não me ama, né? E ela fala, como que eu não te amo? Eu arrumo as suas malas, eu cuido das suas coisas, eu preparo isso, eu cuido da nossa casa. E ele virou e falou, então, para isso eu contrato uma empregada, né? E aí E para vem ela é uma outra é linguagem, a que outra ele não. linguagem. Ela total serviços, ele total toque, né? Então, é uma questão de diálogo mesmo, como você falou dessa linguagem, né? É uma linguagem importante, né? Mas eu vejo a mesma coisa. Essa comparação aparece diariamente, né? Ai, sou só eu, é a minha vida sexual que não tá legal, de todo o resto do mundo está. E a Então, gente aparece vive num assim. mundo, né, num mundo de performances. Isso é muito Uhum, duro e é muito cruel. E eu acho que nós mulheres somos muito mais vítimas desse mundo de performance do sim. que os homens, de modo geral, sabe? Porque a gente tem performance, é exigido da gente performance como mãe, como profissional, como dona de casa, como mulher na cama. É Uhum, muito. Por mais que a gente. Eu acho que assim, eu tô com 54 anos, né? Por mais que a gente. Eu me lembro, eu sou do tempo uhum, em que o Doc, eu era adolescente, o Doc Street assassinou a Angela Diniz e ele uhum, fez isso por defesa da honra, né? uhum, Então eu uhum, sou dessa época. Então eu acho que assim, muitas coisas sem dúvida mudaram, mas a gente ainda é muito vítima de performance, de se encaixar num modelo que uhum. é muito duro, sabe? Eu falo sempre assim que o corpo das mulheres sempre assustou a humanidade, né? Por isso que as mulheres eram queimadas na Idade Média. E eu acho que a gente continua assustando muito, sabe? Só que assim, a gente não vai mais para a fogueira, mas a gente vai para outros lugares, né? A gente Sim. vai para lugares onde a gente precisa desempenhar muito, a gente precisa ter performance, e muitas vezes, para se encaixar socialmente, a gente aceita esse lugar. Uhum. E, e eu acho que assim, o corpo da gente ainda é muito manipulado, sabe? Cirurgicamente e tudo mais. Sim, sim. Mas isso é mais papo para outras coisas, eu acho, para outra live. Tem uma outra live, a Ivone está falando, a cota da mulher é muito pesada. É É mesmo, né? muito. É bastante pesada, a gente está sempre sendo cobrada, mas eu falo sempre com as pacientes também, né, Karine, que eu concordo, que eu acho que é isso a gente traz aí dos ancestrais, vem de geração em geração, né? Mas são escolhas que a gente faz, né? Cuidar da nossa vida sexual, cuidar do nosso desejo também é uma escolha, né? Quando eu abri a Sim. live, eu estava aqui escutando musiquinha de Nasce uma Estrela, que o pessoal já até sabe, é a minha trilha sonora de encher potinho de desejo. Porque é uma É mesmo, escolha é do dentro. filme. Isso. É, É do filme. é do filme Nasce uma Estrela. Que apesar do final triste, é lindo, eu gostei da história. Eu E a também. trilha sonora eu acho linda, né? Eu falo sempre que eu quebrei minha cara num preconceito que eu tinha com a Lady Gaga, né? Falava, Duas. doida, que não sei o que, não era? Eu tinha um preconceito, gente, que eu tenho até vergonha de falar, mas eu conto. Quando eu assisti o filme, eu falei, que mulherão é esse, né? Olha como atua, como canta, enfim. E aí enxerguei sem aquele cabelo todo, sem aquela roupa toda, uma mulher, né?
E foi lindo. Quem não assistiu, vale a pena, gente. É. Então, é o meu potinho de desejo. E eu acho que aí é uma escolha, né, Karine? Além de tudo que a gente tem para fazer, a gente escolhe cuidar ou não cuidar desse aspecto, né? Eu Uhum. falo que desde que eu comecei a atender casais, que foi daí que veio a minha necessidade de estudar sexualidade, porque não dá para a gente trabalhar a sexualidade, o terapeuta, né, o profissional, só baseado na nossa história. Isso não é ético, isso não é científico, né? Então, à medida que eu fui estudar a terapia de casal, toda a parte sistêmica para atender o casal, e aí eu vi que tinham muitos casais brigando por questões da dificuldade na vida sexual. Então, de vida sexual estava ruim, relacionamento conjugal ruim. Então, vamos Sim. melhorar o relacionamento conjugal, a vida sexual vai melhorar. Aí, Karine, o que eu percebi ao longo dos anos trabalhando com os casais, eu nem lembro. Se você me perguntar qual casal caiu minha ficha, em qual atendimento, eu não sei. Mas aí eu tive uma sacada que eu falei, gente, é muito mais fácil cuidar do sexo. Quando eu começo pelo sexo, os homens aderem, que é uma maravilha, eles amam a terapia, não faltam por nada, fazem tudo que a gente propõe de tarefa, mulher fica feliz, eu falei, tá aí, eu vou estudar sexualidade, eu vou parar de começar por todos os outros pontos e vou começar a trabalhar sexo. Deixa eu Se o pegar outra casal... ponta dessa meada, né? Porque eu falei, se eles se entendem na intimidade, que é o momento mais íntimo de entrega mesmo, de troca, o resto flui, né? Foi o que eu comecei a ver no meu nichozinho. Ah, menina, mas foi dito e feito, né? Pois É muito mais fácil você trabalhar todo o resto à medida que tem esse alinhamento, né? Então é o que eu falo, o sexo não é o mais importante de uma relação, mas quando a gente fala de uma relação amorosa, ele é importante sim, né? É o que diferencia o casal de qualquer Sim. outra dupla, né? Sim. Enfim, então, menina, eu fico ali enchendo o saco de todo mundo. Vamos encher potinho de desejo. Como que a gente enche sem ser com a pílula mágica, né? Essa coisa do comportamento, de mudar o jeito de olhar, de fazer, né? Mas Ainda bem que tem você, viu, Márcia? Porque estou assim. brigando por isso. Porque não adianta só enfiar um hormôniozinho. Não, a resposta sexual, quem dera que fosse só isso, ia ser tão mais fácil, né? Mas é muito mais complexo, é muito mais trabalhoso e ao mesmo tempo é muito mais interessante, muito mais bonito e dá muito mais prazer num sentido mais anárquico da vida, assim, né? Não é só uma questão de tomar hormônio, muito embora, sim, todo mundo deve estar pensando, ai, será que a Karine não vai falar de testosterona? Vou falar de testosterona, vamos falar do famoso chip da beleza, que eu arrepio até não sei aonde quando eu falo isso, mas assim, a testosterona, você sabe que tem trabalhos que mostram que a testosterona, particularmente para as mulheres pós-menopausa, melhora mesmo o desejo sexual. Mas para as mulheres pós-menopausa. Porque pra gente, quer dizer, eu já estou na pós-menopausa, mas para as mulheres que não estão na menopausa ainda, para as mulheres que estão na menacne da sua vida, que os ovários estão funcionando direitinho, os ovários produzem tanto estrogênio e progesterona como testo. E tem um outro negócio super interessante que as pacientes, eu falo para as pacientes do consultório, elas falam assim, nossa, mas é verdade. Você sabe que tem trabalhos que mostram que homens que precisam tomar, que tem testosterona circulante muito mais do que nós mulheres, né? Em níveis muito mais elevados. Quando eles precisam tomar uma medicação que chama inibidor de aromatase, que é uma substância que inibe. A aromatase é uma enzima que todos nós temos e que ela converte a testosterona em estrogênio, tá? E ela existe em alguns tecidos, então existe na mama, existe no cérebro. Quando os homens que têm testo pra caramba precisam tomar por alguma razão de saúde os inibidores de aromatase, o que acontece? Eles não vão ter mais estrogênio, mas eles vão continuar tendo testo. O que acontece com esses homens? O desejo vai embora. A resposta sexual decai absurdamente. O que mostra o quê? O que mostra que a questão não é a testo. É a testo que é convertida pela aromatase em estrogênio. Então, hoje se sabe que o estrogênio
é o hormônio ligado à resposta sexual, não só feminina, mas masculina também. Lá nas redes cerebrais que estão vinculadas à resposta sexual, que é a rede da dopamina, da noradrenalina, que são neurotransmissores, para quem está assistindo, que são responsáveis pela resposta excitatória sexual. A gente tem redes no nosso cérebro que fazem a excitação e redes que fazem a inibição da resposta sexual, que são ativadas depois do orgasmo. Por isso que a gente tem aquele período de relaxamento depois, de resolução, né? Que são as redes de serotonina, por exemplo. A serotonina, que tem vários antidepressivos que inibem a recaptação da serotonina, né? Por exemplo, a venlafaxina, esses inibidores, existe uma classe de antidepressivos que são os inibidores de recaptação de serotonina. E esses inibidores de recaptação de serotonina, eles afetam o desejo sexual justamente por causa disso. Porque a serotonina aumenta e ativa o circuito inibitório da resposta sexual, né? Então, a gente tem todos esses circuitos, os excitatórios e os inibitórios funcionando, e eles são sustentados por 3 pilares, basicamente. Esses pilares têm, um deles é o hormonal, né? Que é o estradiol, que é o estrogênio, tanto para homem quanto para mulher. Mas aí eu tenho uma mulher que está na pós-menopausa, teve um câncer de mama, não pode tomar estrogênio, ela está zerada de estrogênio, ela vai ficar sem sexo. Tem 3 pilares de sustentação. Tem 3 justamente por isso. Quando um está quebrado, os outros 2 seguram a onda. E quais são esses outros 2? Um deles são os estímulos sensoriais, né? Toque, audição, paladar, cheiro. Visão, né? Eu acho que para mulher pega muito toque, eu acho, né? Visão, audição. Visão, audição, uma sacanagemzinha no pé da orelha, enfim. E o outro pilar de sustentação super importante, que as minhas pacientes morrem de rir quando eu falo isso, se tem paciente minha assistindo, elas vão reconhecer o que eu falo assim, gente, tem uma sacanagem. Karine! Que delícia! Lá da Nath, sabe? Pô, eu tenho que pensar na sacanagem. Peraí, Por que tem que pensar na sacanagem? Repete, por favor. Gente, olha, é a doutora falando. Porque quando a Márcia fala, a Márcia é doida, porque a Márcia fala. Não, doutora Karine, vamos lá, repete esse outro pilar. Pois é, gente. O outro pilar, e eu vou explicar por quê, né? Essas redes todas, esses circuitos excitatórios, eles precisam ser ligados de alguma maneira. E o que faz eles serem ligados? São as sacanagens, são as lembranças que a gente tem. Inclusive, é muito engraçado quando a gente vai estudar a neuroanatomia dessas redes, é muito legal, porque elas estão todas conectadas, sabe, com que parte do cérebro, Márcia? Com o hipocampo, que é o nosso arquivo de memórias. Olha, entendeu? Lá, tá lá, não tá? Então, assim, lugar. E isso é super importante, até para a recepção dos estímulos sensoriais, porque eu não me lembro quem é que foi que falou isso uma vez, eu acho que foi lá no curso, na pós de sexualidade que eu fiz, que um professor falou que tinha uma paciente que se excitava com o cheiro do pão. Olha isso! E por quê? Porque a primeira transa dela, que foi uma transa sensacional, não sei, né? Porque a primeira transa geralmente não é sensacional, mas enfim. Ou pelo menos a primeira transa significativa para ela foi no fundo da padaria, com o filho do dono da padaria. Então, o assim, cheiro por que eu falei isso? Porque não é toda, não é todo estímulo que vai ser igual, não é o estímulo que te agrada que vai me agradar. Porque isso depende daquilo que está no nosso hipocampo. Isso tem que bater com as nossas memórias, com as nossas lembranças prazerosas. Né? Então, e isso fecha com uma outra coisa que eu falo para as pacientes, que não tem ninguém ruim ou bom de cama. Tem parcerias que dão certo e parcerias que não dão. Né? E por isso também que os casais ficam melhores no sexo à medida que eles vão interagindo mais, eles vão conhecendo o que agrada mais e eles vão se ajeitando assim, né, um com o outro. Mas, então, gente, eu não posso apertar o coraçãozinho aqui, mas eu quero apertar o coraçãozinho.
Mas essa coisa de pensar sacanagem, gente, isso liga os circuitos, que é uma coisa de louco, fantasiar, buscar memórias. Eu falo para os pacientes, quando vocês estão dirigindo o carro, indo para o trabalho, ou quando está lá no ônibus, indo para o trabalho, ou sei lá eu aonde, coisas que você não precisa usar seu raciocínio para fazer, você não precisa prestar atenção. Meu, escolhe um pensamento mais erótico, escolhe, foca nisso. E isso eu acho que é uma diferença que existe muito entre homem e mulher. O homem pensa muito mais sacanagem do que a gente. Eu não sei até que ponto isso é neurológico ou isso é cultural. Eu aposto mais que é uma questão cultural mesmo, Cultural. né? Uma coisa Mas, puxa a assim, outra, né? mas eu acho que isso é uma coisa que a gente, sem dúvida, tem que aprender muito com eles. Olá, Karine, amei. Menina, vocês colocam o dedo nesse coraçãozinho aí, que eu amei. Ó, manda um aviãozinho para as amigas, chama para vir ouvir esse papo. Eu já respondo as perguntas, eu vi que tem gente perguntando do grupo, como funciona. Tem paciente falando que não sai do grupo de jeito nenhum. Essa aqui, ela brinca que ela vai, quando era no presencial, né? Era 1 hora dela fora de casa, né? Fora de criança, marido, papagaio e periquita, era 1 hora dela. Isso é importante. Mas não falta, faça chuva, faça sol, não falta. Paciente que faz terapia, agora a gente está tudo no virtual, né? Faz sala de reunião virtual. Dentro do banheiro, dentro do carro, mas não perde uma sessão. Né? Ai, que legal isso. É muito legal. Ó, eu voltei um pouquinho aqui, Karine, só para ler o que o pessoal tinha comentado. A Evelyn fala que apesar de muitos homens não concordarem, se o sexo vai bem, todo o resto tá lindo e maravilhoso, né? E é muito isso, né? Eles vão falar que não, imagina, tá exagerando. Mas se a intimidade tá de fato legal, rola muito mais diálogo. Eu brinco que se o sexo tá legal, até o cartão de crédito rende mais, né? Você vê, e como afeta o humor, né, Karine? Eu já dou a palavra aí de novo para você concluir essa parte dos hormônios, porque tem resposta, né? É o que você falou. Vou explicar por quê, não é brincadeira só, né? Eu falo em forma de brincadeira, pego muito no pé. Eu uso no consultório com os grupos, com as pacientes, a metáfora do vasinho, por isso que eu falo do vasinho, né, de desejo. Se a gente não encher o vasinho, a gente enche ele de conta para pagar, problema na escola com o filho, mau humor com o marido, que largou a toalha na cama, molhada, etc. e tal, e nosso vasinho fica cheio dessas chatices. A gente já assume muitas coisas, como você estava falando antes, né? Pela cultura, pelo modelo, enfim, a mulher vai assumindo. E aí o desejo é o último que ela vai cuidar, né? Então, assim, depois de uma lista enorme, se der certo, o sexo tá ali, né? Eu fiz uma live também com a Bárbara, que é terapeuta sexual, também gosto muito. Ela também tem uma pegada muito gostosa pra gente bater papo. E a gente tá falando de sexo da preguiça mesmo, né? E aquilo, é o que ela fala, tem um checklist tão grande, o sexo fica lá depois de conversar com a sogra. Aí eu vou pensar no sexo. Sim, eu pergunto isso para os pacientes, qual lugar que tá aí, né? Qual lugar que tá o sexo? O prazer, né? Prazer. Onde é que está o prazer na sua vida? Né? E é isso. E eu acho que, assim, essa coisa dos homens falarem que quando o sexo tá bom, tá tudo bem, é porque eu acho que eles têm uma visão muito nítida disso como linguagem mesmo. Eles se sentem amados mesmo. Eu acho que é isso, sabe? Sim. Além de ser muito legal e muito gostoso, e culturalmente eu acho que os homens são muito mais liberados para desfrutar desse prazer com as mulheres, sabe? Eles esperam isso, né? Muitos pacientes brincam, né, com aquela coisa, mas sabe o que é? A mulher casa com a certeza de que vai mudar o homem. E o homem casa com a certeza de que a mulher não vai mudar. O homem não muda, a mulher muda e aí desanda o caldo, né? Porque a gente acha que eles vão mudar. Não, deixa comigo. A hora que casar, eu resolvo isso. Não resolve. E eles, ao contrário, acham que casaram e que vai ser aquela garota que estava cheirosa, perfumada, lingerie nova, esperando para sair no final de semana e ela se perde nas tarefas de mãe, profissional, né, dona da casa, enfim, esposa. Né? E assim, né, eu acho que se as tarefas domésticas não forem compartilhadas, e eu não estou falando que o homem precisa ajudar, porque ele não precisa ajudar, ele tem obrigação de compartilhar. Tem que participar, né? É isso. Sabe? Porque, meu Deus do céu, eu juro, eu fico meio, eu sinto um pouco de raiva até. Porque quando eu chego a uma paciente no meu consultório e falo assim, não, doutora, meu marido ajuda. Eu falo que ajuda coisa nenhuma, não tem que ajudar. Ele tem que compartilhar. Participa. É um ser humano adulto, certo?
sendo um ser humano adulto, precisa saber lavar sua roupa, precisa fazer seu prato de comida, precisa saber passar um aspirador na casa, precisa saber medir a temperatura de filho, quanto de dipirona vai dar se tiver com febre, porque a vida é assim, né? Então, assim, a vida cotidiana, não é brincadeira, sabe? Eu acho que, assim, de verdade, eu tô no meu terceiro casamento. Eu acho que se a gente tem um parceiro e não serve para compartilhar as durezas da vida e para compartilhar prazer também, tem algo muito errado aí. Não vai dar certo, né? Não Não fechar, vai dar certo. Então, eu acho que assim, a gente, se a mulher está com muitas tarefas dentro desse vasinho que tem que ter desejo, é porque essa divisão de tarefas talvez não esteja muito adequada. Sim, sabe? isso. Então, E isso daí assume, também né? não dá. E os homens É. precisam assumir que a responsabilidade de uma vida sexual ruim não é da mulher, Também, né? é Deles também. compartilhada. Mas, ó, vou te contar um segredo. Algumas, né, tem isso, de brigar por, eu não vou guardar sua roupa, eu não vou fazer isso por você, eu não vou. Você faz sua parte, eu faço a minha, a gente divide, soma e tá tudo certo. Mas o que eu tenho de paciente que aparece, que não abre mão de fazer tudo sozinha, de dar conta sozinha, sabe aquele benefício secundário da doença? Deixa eu cansada mesmo. Não, e tem outra, né, Márcia? É um modelito de feminino. Sim, né? O modelito de feminino, ser feminina ainda é isso, porque a gente a gente ainda bem que a gente não vê mais o Doc Street, nem ninguém mais matando por defesa da honra, mas a gente vive numa sociedade absurdamente machistas. Ou na escola dos seus filhos, você tem filhos, não tem? Tenho. Tá, isso, na escola dos seus filhos, tem grupo de pais ou grupo de mães no WhatsApp? Ou grupo de famílias? Os de é WhatsApp. O de grupo WhatsApp bomba mãe, né? Tem bastante pai participando, mas muito mais mães, né? Muito mais mães assumindo tudo, né? Sim. E sim, eu acho que sim. Eu acho que tem essa coisa de mulher que não abre mão desse lugar, porque infelizmente ela vê nisso um valor. Sim, né? sim. Se a gente não muda essa horrível. crença, se não muda essa, porque é meio, a pessoa tem que se dar conta que ela está se ferrando com isso, né? É isso. Ai, carinho, gente, aperta esse coração aí que eu não posso apertar. Porque é isso. E eu falo sempre assim no consultório, né? Eu sou assim com os pacientes também. Quando eles vêm para a primeira consulta, quando vêm fazer a primeira entrevista, eu nem cobro a primeira sessão normalmente, porque eu falo que é a oportunidade do paciente me conhecer e de eu conhecer o paciente também, né? Porque terapia é aquela coisa constante, às vezes vai levar 1 ano, 2, 3, 5, não sei quanto tempo, né? Terapia sexual não, é mais breve, mas a psicoterapia leva mais tempo. E eu sou assim, já falo português claro mesmo, obviamente que, né, vou fazer uma avaliação criteriosa, um acolhimento e tal, mas depois que eu tenho vínculo, afinidade é uma coisa, né? Intimidade, né? A pessoa fala, intimidade é uma bosta, né? Aí eu já solto logo o português claro. Meu bem, você quer continuar dando conta disso tudo aí ou você quer melhorar a sua vida sexual? Faz uma escolha, né? Porque fazer as duas coisas talvez seja humanamente impossível fazer todos os dias, né? Então, aquela história, hoje eu abro mão, da faxina geral, para ter mais sobra de energia para a noite. Senão é que nem a moça falou, que agora eu não sei qual que é o nome dela, a Glaia BR, eu não sei qual que é o nome. Ela põe, à noite a mulher tá morta e eles querendo transar. Lógico, ela assumiu todas as tarefas e ele tá no sofá esperando, até eu que sou mais boba, né? Miga, faz assim, fala assim pra ele, querido, nós vamos fazer o seguinte, amanhã tu faz tudo, amanhã e eu fico no sofá tomando uma cerveja. Sim, né? E por que não inverter, né? Eu vi esses tempos atrás na rede social um postzinho, logo que começou a pandemia, né? Eram algumas dicas assim, aquelas sátiras, né? As piadinhas do pessoal. Se o seu marido tá sentado no sofá sem fazer nada, senta do lado dele e não faz nada também. Por que a mulher tem rodinha no pé, né? Tem que fazer, tem que dar conta, né? Mas eu acho que tem muito a ver com o modelo de feminilidade mesmo. Bem. E não é fácil, são modelos que não são fáceis de serem quebrados, é muito difícil. Eu sei por mim, inclusive. Minha mãe era uma mulher sensacional, perfeita. E é difícil, foi muito difícil para mim. Hoje eu
sou muito tranquila com isso, mas foi muito difícil para mim abandonar esse modelito, sabe? A vida fica muito mais feliz quando a gente se dá conta de que a gente não é tão essencial assim para a casa andar, para as pessoas, sabe? Porque as pessoas vão caminhar, assim, né? As coisas vão acontecer. Sim, porque quando você assume que você tem que fazer tudo e você não dá espaço para o seu homem fazer alguma coisa em casa, você não dá espaço para os seus filhos darem conta da sua vida, a profecia se concretiza. Não é? É exatamente isso, né? Olha lá, ai, gente, essas meninas me matam, né? Olha lá, a Catarina tá falando, ela usa o JJ, Catarina, tá falando, e para você estabelecer vínculo é quase instantâneo, né, dona Márcia? Pois é. Porque assim, ó, só rola terapia se tiver vínculo, se não tiver vínculo, não rola. Então eu reforço bem essa parte de vamos fazer vínculo, né? É tão importante, essencial. Se não tiver, não rola, ainda mais na psicoterapia, a gente vai abrir tanta caixinha, né? Vai mexer com tanta feridinha, né? Nem sempre a gente vai rir, a gente vai passar por sessões difíceis, né? Então tem que ter um bom vínculo. Eu costumo falar para os meus pacientes, independente se a busca é pela psicoterapia individual, terapia de casal, enfim, o sexual, que é aquela coisa do buraco, né? Eu falo para eles, eu entro no buraco junto com você e vou ver de dentro do buraco como é que ele tá. Tá frio, escorrega, tá escuro. Como que a gente vai achar uma saída, né? Diferente de Google, amigos, etc., que fica só na boca do buraco dando dicas e conselhos, né? Exatamente. Nessa entrada. Esse movimento da pessoa te convidar para entrar dentro do buraco e olhar o que tem lá dentro exige uma confiança enorme no terapeuta. Super. Senão não entra, né? É para poucos e bons. Mas que bom, eu fico feliz, eu fico bem feliz que eles gostam, que fazem vínculos. Depois, Karine, eu tenho um problema com o horário, porque eles não querem sair. Aí eu tenho que, gente, vaza! Vai viver a vidinha de vocês que eu preciso, né, fazer essa agenda virar. Por isso até que eu montei os grupos, e aí um dos grupos era de terapia, que eu chamei de terapia avançado. As mulheres também que não queriam alto, eu falei, então vocês vão tudo pro mesmo horário. Vamos discutir questões de terapia num grupo para eu liberar o horário de vocês, né? Mas, enfim, acho que é um processo bem legal. O que mais, Karine? Do que as mulheres reclamam com relação à história do tem um remedinho para os homens, por que não tem um remedinho para as mulheres, né? Então, essa deve ser uma queixa comum. Puxa vida, as indústrias farmacêuticas estão tentando loucamente isso já há muito tempo, sabia? Eu acho que quem inventar isso vai ganhar muito dinheiro. Né? O que não significa que as pessoas vão ficar mais felizes. De maneira nenhuma, né? Aliás, as medicações, quando surgiram as medicações para disfunção erétil, essas medicações, tem um monte de trabalho que mostra que essas medicações não aumentaram o desejo, elas não melhoram o desejo. Elas melhoram a ereção, ponto. Né? A circulação sanguínea, né? Exatamente. Então, assim, melhora a performance, né? Eu acho que... E como os homens, eu acho que mais do que nós mulheres, assim, ficam muito preocupados com o lance de performance sexual e tal. Eles têm muita vergonha de não ter ereção. Eu acho que acaba funcionando bem enfim, de alguma maneira eles ficam satisfeitos, né? Mas logo que surgiu aí o Viagra, que foi o primeiro que surgiu, a Carmita Abdo, lá da USP, ela fez um trabalho bem legal, onde ela comparou grupos de casais que tinham, que os parceiros tinham disfunção erétil. E daí os grupos eram 2, assim, 3. Grupo que só fez terapia, grupo que só usou facilitador de ereção, e grupo que usou facilitador de ereção e psicoterapia. Esse terceiro grupo, que juntou as duas coisas, foram os casais que tiveram assim uma melhora enorme de satisfação sexual, sabe? Muito diferente dos grupos que fizeram só terapia ou só medicação. Mas isso em relação à disfunção erétil, né? Para a resposta sexual feminina, já surgiu um monte de medicação aí. Mas até agora, nenhuma realmente que tivesse tido um efeito melhor do que o efeito placebo, sabe? Que é quando a gente toma uma medicaçãozinha que não tem nada lá, mas psicologicamente a gente acha que vai funcionar e daí de alguma maneira melhora.
né? Uhum. Então ainda não tem. E ao contrário, algumas medicações que surgiram no mercado e que foram até aprovadas pelo FDA nos Estados Unidos, tinham efeitos colaterais, tipo a pessoa tomava e vomitava loucamente, sabe? Uhum. Então ainda não tem. A mulherada está usando muito, e quem está assistindo presta atenção no que eu vou falar, pelo amor de Deus. É o chip da beleza. Você já ouviu falar Que é disso? esse chip da beleza? Não ouvi. Você Primeira sabe foi. aquela expressão SDS, só Deus É, sabe o que tem lá dentro? é, Tem alguma coisa, tem coisas, tem drogas que hum, tem um efeito de hormônio masculino. Então, assim, as hum, mulheres usam muito o chip da beleza, muito para fins estéticos também, né? hum, Então, o chip da beleza tem algum tipo de androgênio ali, às vezes é gestrinona, às vezes é testosterona mesmo. A hum, gente não sabe a quantidade que tem dessas hum, coisas lá. Uma vez que ele é injetado, eles normalmente colocam na bunda da paciente. E uma hum, vez que ele é colocado ali, se a paciente começar a ter efeito colateral, você nunca mais acha que no meio é gordura para tirar, tá? hum. Então tem que aguentar no osso aquele negócio terminar de fazer efeito. O que ele Nossa. faz? Ele Hum, diminui gordura corporal, a pessoa hum, seca, fica sem gordura corporal, aumenta a massa muscular, a pessoa fica hum, marombada. hum, E algumas pacientes falam de melhora de desejo sexual também. hum. E, porque, claro, aumenta, faz todos esses efeitos porque aumenta o Mexe com hormônio tudo. masculino. As mulheres muitas vezes ficam sem menstruar, Hum, porque para de produzir estrogênio. E ele hum, tem um efeito cardíaco que é horroroso, que ele faz uma cardiomegalia, o coração aumenta, mas ao invés de ser aquela cardiomegalia saudável do exercício, que a pessoa fica com o coração um pouco maior para bombear mais sangue e tal, a pessoa faz uma cardiomegalia centrípeta. Os ventrículos, a massa muscular cresce para dentro do coração, diminuindo o volume de ejeção. Então, a hum. longo prazo, esse negócio pode matar. Então, assim, se vocês conhecem alguém que está usando o chip da beleza, seja para emagrecer, ganhar massa, melhorar a libido, presta atenção. Porque Hum. ninguém sabe o que tem lá dentro, isso não é fiscalizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Olá. Então, é bem complicado. Não, a Mariana já assustou já. Ela tinha colocado, já fui doida para usar. E agora ela já ficou alerta ali. Então, Presta Mariana, acho que é atenção. melhor não, hein? Ó, não vai dar tempo de falar do pompoarismo que perguntaram, porque já subiu aqui a faixinha dos 2 minutos. Passa muito rápido, né? Adorei o Nossa, a gente vai bate-papo. embora no papo, né? Não, ó, vamos precisar de outras lives para falar de Estou à tudo. disposição. Vamos combinar. O pompoarismo, de modo geral, assim, ele é legal, é ok, mas tem que ser orientado, né? O que eu já vi de paciente vagínica sofrendo porque foi fazer pompoarismo, achando que estava fortalecendo assoalho pélvico e depois para relaxar e conseguir a penetração. De serviço. Então, o pompoarismo também tem que ser avaliado direitinho. O que eu recomendo, avaliação com a fisiopélvica, né? A não ser que a mulher não tenha nenhuma dificuldade com penetração, com a vida sexual tá ok, e ela quer fazer o fortalecimento, faz com um profissional capacitado, gente, né? Não vai só de Tem pacotinho de gente internet, boa. não. Tem gente boa trabalhando muito bem, dá uma pesquisada, né? Com relação ao grupo que várias meninas perguntaram, eu sou suspeita para falar, eu amo os grupos de terapia sexual, então acho que toda mulher tinha que participar. Agora eu abri o pacote para os homens, mas vai ser um grupo para eu falar com os homens sobre a sexualidade das mulheres. Vou falar com eles como elas funcionam. Vamos ver se a gente acerta um pouco o rumo dessas Ensina a coisas. passar aspirador de pó também, Vou mas... lavar louça, limpar vidro, tudo isso, porque dá um resultado que é uma beleza. Vou Melhora a ensinar. vida sexual, que é uma beleza. Total, né? Para quem quer saber, gente, mais informações sobre o grupo, pode me chamar no WhatsApp, tem lá na minha bio, pode chamar no direct, depois eu passo mais informações. Karine, super obrigada, amei, não ficou Também. pesada. Ó, você tá vendo os coraçõezinhos? Acho que amaram, né? Vou Que bom. compartilhar bastante agora durante a semana. Muita gente não pôde assistir ao vivo, mas vai assistir gravada. Super, super obrigada, viu? Estou cuidando ali o melhor possível das suas meninas. Ai, que bom. Prazer te ver aqui.